Oi! No vídeo de hoje eu quero te contar como que eu fico boa do refluxo. Gostou do assunto? Então curte o vídeo e vamos lá! Uma dica que eu quero te deixar, se tu tá passando mal agora, com refluxo, talvez tu veio parar nesse vídeo aqui por causa que você tá se sentindo mal. Você pegue uma batata inglesa, lave bem ela, não precisa descascar. Passe ela no ralador, aquele ralador de cenoura, rale ela, coloque ela dentro de um copo e complete com a água. É assim que eu faço. Isso passa o refluxo, os sintomas do refluxo, da gastrite, da azia, na hora, tá? Isso é a primeira coisa, assim, para quem tá passando mal. Ou então tu coma uma maçã ou meia maçã. É a única fruta que a gente pode comer junto com o alimento, que não vai nos fazer mal, não vai dar nenhum prejuízo para nossa saúde, segundo o meu médico, é a maçã, tá? Então essa é a primeira dica. Agora a gente vai bater um papinho sobre tudo que eu passei, talvez tu venha se identificar com alguma coisa que eu passei e como que eu fico boa do refluxo. Então, eu espero que esse vídeo venha ajudar se alguém estiver passando por esse problema de refluxo. Por que que eu tô gravando esse vídeo agora, né, no final do ano? Este vídeo está sendo gravado por causa que eu sei que final de ano mexe muito com as emoções das pessoas, após tudo isso que a gente passou, né? E também é uma época bem estressante de trabalho, as pessoas já vêm de um ano esgotado, de muita correria, estamos aí com muitos cenários acontecendo na nossa volta, tudo traz preocupação e segurança. E o que eu percebo com o refluxo é que muitas pessoas que me relatam as suas histórias têm a ver com o seu estado emocional. Eu vou contar como que eu descobri o refluxo. Em 2018, eu tinha sempre alguma coisa aqui na minha garganta que me fazia sentir assim, e sempre engolindo. E aí eu vivia nas emergências, né? Então, dependendo da noite, eu tinha uma noite boa, ou então eu tinha que ir de madrugada para emergência, porque aquilo vinha na minha garganta e eu mesmo dormindo eu acordava assustada com aquela situação. E aí eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu ia nas emergências. E daí várias vezes que eu fui durante o dia, durante a noite, de madrugada, de tarde, eu sempre ouvia a mesma coisa. Ah, isso pode não, a gente não sabe o que é, mas pode ser ansiedade. E aí eu voltava para casa. Eu dizia assim, não, eu falava, né? Não, não é isso. Eu tenho vontade de colocar a minha mão dentro da minha boca e ir até o estômago, porque eu sentia que vinha de dentro de mim, 2 horas depois que eu comia, 1 hora e meia por aí, vinha como se fosse pequenas bolinhas de ar que explodiam aqui na minha garganta, estouravam. E aquilo foi acontecendo. E sempre eu não sei se é eu não sei usar o termo certo ali, mas era um líquido que ficava bem espesso na minha garganta, como se fosse uma saliva grossa, mas ela voltava aqui. E eu chegava no médico e explicava, olha, é 2 horas depois que eu como que isso acontece. Não tinha muito resultado, eles me davam antialérgico, me davam alguma coisa assim para... Nunca tomei remédio para ansiedade, tá? Aí fui encaminhada para vários especialistas, né? E nunca vinha aquela marcação do SUS. Até que me chamaram numa medicina interna, no hospital de clínicas, e aí tu sabe, te chamam, mas tu fica aguardando numa fila. Enquanto isso, eu ia nas UPAs, né? Ia no posto de Eldorado, que eu moro aqui na ilha, então eu precisava usar o posto de Eldorado, o postinho da ilha, e as pessoas não conseguiam diagnosticar o que eu tinha. Um dia eu fui para a UPA e não tinha atendimento lá. Fiquei muitas horas, eu não lembro exatamente se foram 8 horas para ser atendida, e ao sair de lá,
Uma amiga tem um marido, ela é médica, e o marido é médico, e o caso dela, ela é uma médica da neonatal, nada a ver com o que eu estava sentindo, mas o médico, o marido dela, disse que podia me receber na casa deles, então eu e meu esposo fomos até lá, e aí o meu marido falou para ele, né, pediu para eu contar o que eu estava passando, eu dizia, não, é uma coisa que dá 2 horas depois que eu como, e daí eu fico um pouco nervosa, porque eu vou na emergência e ninguém diz nada do que eu tenho, ou dizem que não sabem. E aí meu marido falou, quem sabe ela não esteja com refluxo, porque ela comenta sempre que tem um mal-estar depois que come. Bom, daí ele me disse, então tá, então ela vai tomar omeprazol para ver se ela vai sentir alguma melhora. Nisso eu estava aguardando me chamarem na medicina interna do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. E aí sim, aí eu fui, tomei o omeprazol, me senti melhor, né? Tomava um de manhã e um de tarde, à noite, e comecei a sentir um pouco de melhor. Quando eu cheguei lá no Hospital de Clínicas, eles me deram todo um diagnóstico, né, de que eu podia estar com ansiedade, porque eu contava que depois que eu comia, quando dava esse mal-estar, eu ficava tensa, porque eu já sabia que aquilo vinha me prejudicar aqui. E aí eles associavam o meu nervoso por estar sentindo aquilo, diziam que eu sim ficava nervosa, então eu tinha ansiedade. E eu falei, não é, eu sinto, eu fico estressada depois que eu estou com mal-estar aqui. E aí não adianta tu discutir, né? Então ficava naquela conversa ali que não tinha fim. E aí eles me davam um remédio, mandavam eu usar um remédio, depois voltar lá, depois de 6 meses, e aí trocava o remédio e aquela função toda. Aí meu esposo um dia foi junto e disse, olha, eu gostaria que ela fizesse um exame, porque ela tá tomando remédio e a gente não sabe o que ela tem. Então, na verdade, ela não tá tendo uma qualidade de vida boa e a gente não sabe até onde que isso pode ir. Aí então eles me pediram uma endoscopia, que foi feita lá no Hospital de Clínicas depois de mais um tempo, né? Então tudo isso vai se arrastando, né? E a gente vai ficando muito chateada com a situação. E daí, com a endoscopia, sim, foi feita o diagnóstico de que eu estava com refluxo e com uma gastrite. Quando eu vim de lá, eu vim com um monte de uma receita com vários remédios, e eu li o efeito colaterais de alguns remédios, e eu não achei legal eu tomar aqueles remédios, eu já tinha passado do omeprazol para o pantoprazol, e aí eu voltei, orei a Deus, pedi para Deus me iluminar e fui fazer uma pesquisa. Nessa pesquisa que eu fiz naquela noite, né, eu achei uma clínica aqui em Porto Alegre, o Dr. Samuel Dalelaste, que ele é um médico de uma medicina ortomolecular, vamos dizer assim, e aí ele dava várias dicas. E naquele dia eu tomei uma posição comigo, né, fiz uma lista de tudo que ele disse que prejudicava e tirei. E fiquei marcando como se fosse uma tabelinha, coloquei lá no meu armário e marcava tudo que eu comia por dia, anotava. E isso eu fiz por 30 dias. Na segunda semana, eu já não estava mais tendo nada de sintoma de refluxo. Não chegou a completar 14 dias, mas por 10 dias por aí, eu já não estava mais. O que eu tirei? Eu tirei o glúten, tirei tudo que era embutido, tirei o leite, tirei o açúcar, foi horrível, porque eu sou confeiteira, né? Eu tirei o chimarrão, o café e o refrigerante. Aí eu pensava, o que eu vou comer? O que eu vou comer? Do que eu vou viver? Eu não sabia na época que dava para fazer pão sem glúten, eu não sabia que tinha macarrão sem glúten, eu não conhecia as farinhas multifunções ali, não conhecia, entendeu? E aí eu fui pesquisando por mim. E aí, no lugar do café, eu tomava chá da espinheira santa, chá de erva doce e chá de camomila. Eram os 3 chás que eu mais amava e chá de boldo. Então, eram os chás que eu tomava de manhã, tomava os litros de água que ele pediu para tomar, 2 litros de água por dia, se bem que eles têm um cálculo lá, de acordo com o teu peso, né, para saber quanto tu tem que tomar de água por dia. E aí eu comia legumes, o caldo do feijão, o grão do feijão me faz muito mal. E
continuei comendo as carnes, né, ovos, enfim. Gente, eu tive uma melhora significativa. E aí eu fui acompanhando o Dr. Samuel online, porque a clínica dele é aqui em Porto Alegre, mas ela é uma clínica que tem uma consulta com valor bem alto para mim, para as minhas condições. Mas eu fiquei vendo todos os vídeos dele, fiz uma maratona nos vídeos e comecei a fazer exatamente o que ele falava. O que eu senti alívio imediatamente era após comer, quando vinha aquele mal-estar, era comer maçã. Aí isso melhorava muito. Depois de passar todo 2019, o 2020, né? Eu conheci a clínica, eu comecei a ter esses mal-estar em 2018. Então, 2019 todo eu passei em função de tentar descobrir. Era uma investigação do que eu estava tendo. Foi horrível mesmo, porque ninguém te entende. Tu explica o que tu tá sentindo e a pessoa não consegue compreender e te dizer o que tu tem. E poucos são os médicos que conversam um pouquinho mais contigo. Porque sempre aquilo ali tu fala, então, qual é a tua queixa? O que te trouxe aqui? Tu fala, é isso, te dá uma receitinha e tchau. Então, em 2020, não, final de 2019, outubro de 2019, depois da endoscopia, depois de voltar lá no hospital e voltar com essas receitas todas, um ano depois de estar passando mal, eu achei o Dr. Samuel, fiz tudo isso certinho até final de todo 2020 acompanhei ele, e no final de 2021, já no Natal de 2021, eu disse, não, então agora eu vou trabalhar para o Natal, vou juntar um dinheiro, vou pagar uma consulta com o Dr. Samuel. Então eu paguei uma consulta com a equipe dele, que, né, com ele era um valor ainda maior do que seria com o médico da equipe. Marquei a consulta, consultei com o doutor Luiz, lá da clínica, e expliquei o que eu estava sentindo. Foi uma consulta online, na verdade, porque estávamos ainda com a pandemia, não quis ir até lá. E aí fiquei fazendo o tratamento que ele me deu. Ele me receitou uma fórmula, né, que eu poderia mandar manipular, várias fórmulas manipuladas, e me deu também uma consulta com a nutricionista, que me pediu para contar toda a minha história para ela. Eu contei, então ela me deu um plano alimentar, e lá fui eu, atrás de uma loja, né, de produtos naturais. Foram um investimento de muitos reais em todos os produtos que ela sugeria ali que eu deveria colocar na minha dieta para que eu tivesse uma qualidade de vida melhor. Então, eu tive o gasto com a consulta com o Dr. Luiz, eu tive o gasto com todas as fórmulas manipuladas, né, reposição de vitaminas, e foi tudo muito legal. Eu gostei muito do tratamento que eu fiz, sigo acompanhando eles ainda até hoje pelo YouTube, e quis fazer isso porque eu vi que a minha saúde estava tendo um abalo, né? Um abalo. Eu tô com 46 anos, então estou na pré-menopausa, e aí a gente vai vendo que uma coisa vai aí chamando outra. Mas quando realmente eu tive a consulta com o Dr. Luiz, ele me perguntou quando eram as pioras e quais foram as pioras que eu tive mais significativas. E eu falei, quando eu como chocolate, quando eu comi chocolate na época, eu comi um pão de mel banhado, que eu faço, né? E aquele dia foi horrível. Um outro dia que eu tinha ido na Expo Inter, voltei de lá, tomei chimarrão, eu fiz degustação de algumas coisas, voltei, fui numa festa, comi um salsichão com pão, que aqui no Rio Grande do Sul é muito comum, é uma linguiça assada dentro do pão, e tomei chimarrão. Aquela noite passei muito mal, fui para emergência 5 horas da manhã. Então eu relatei para ele. E ele disse assim, tu passa mal quando tu come coisas que te machucam. E eu nunca mais esqueci essa frase. Então, quando eu quero ficar boa, eu não como nada que me machuque, né? Que eu veja que me piora. E se eu comer coisas fora da dieta, eu percebo que eu pioro muito. Então, entre a lactose e o glúten, o que me faz mais mal? O glúten, não tenha dúvida.
tudo que é embutido me faz muito mal. Então, cada um vai se conhecendo, né? E vai sabendo o que que tem que tirar. Eu sei que o doce, ele é um vilão da nossa saúde. E eu sou uma confeiteira. Mas o doce, agora, ele talvez não vai me fazer tanto mal quanto daqui com o tempo, né? Porque eu posso desencadear aí uma diabetes. Então, o que eu mais percebo hoje na minha dieta é o glúten. Eu preciso não ingerir o glúten. A lactose em excesso também me faz mal. Então, eu troquei para leite da castanha, leite de coco em pó. Primeiro foi o leite de coco em pó, depois eu descobri o leite da castanha, da amêndoa e também o leite de coco que vem na caixinha. Eu comprei numa promoção, né? Achei muito bom. Congelei eles para não perder a validade. E aí, uma caixinha de leite, 2 caixinhas de leite dá para a semana toda. Nos primeiros dias, que eu ainda não estava bem acostumada, uma caixinha de leite me durava quase toda a semana. Porque daí eu tomava leite, uma xicrinha de café com leite de manhã. O café eu uso descafeinado. É só para mim, uma colherinha de café, eu passo meu café. Então eu fui achando que valia mais a pena investir na minha saúde do que fazer uma economia de comer com o que toda a minha família come, que eles não têm alergia alimentar e não tem algum problema com os alimentos. Eu achei melhor eu fazer eu colocar isso na balança, sabe? E depois disso, eu não tenho condições de estar indo lá nessa clínica todos os meses ou seguidamente. Então, eu optei por fazer esse acompanhamento anual. Eu vou fazer o plano, né, pela minha casa, da minha casa, seguindo todos os conselhos deles pelo YouTube. E depois, quando eu achar assim, que há necessidade, eu vou voltar lá com o Dr. Luiz para que ele possa estar acompanhando também e ser o meu médico nessa área que é referente ao meu estômago, né, que diz respeito à minha saúde gástrica. E quanto isso, eu estou tratando ainda lá na medicina interna, então a gente vai sempre tendo os exames, o acompanhamento dentro do hospital de clínicas. Contei para eles que eu não estava mais usando o pantoprazol e que eu tinha feito. Eles me deram os parabéns, disseram que foi muito legal essa iniciativa, que não é fácil tu abdicar de todos esses alimentos gostosos, que é uma tentação, comer uma pizza, né? Mas eu optei por isso. E se eu quero comer alguma coisa, eu faço pão sem glúten agora, por isso tem tantas receitas sem glúten aqui no meu canal. E foi por isso que eu mudei minha alimentação. Eu continuo confeiteira, continuo vendendo e vivendo dos doces, mas eu fiz essa mudança na minha vida. Então, quando eu quero ficar boa, eu não como nada errado. Essa é a principal causa de eu estar passando por momentos bons. Tivemos perda na família, tivemos perdas de amigos, e mesmo assim eu não fiquei abalada, porque o glúten, infelizmente, ele desencadeia muitas coisas no nosso intestino. Se vocês procurarem a clínica do Dr. Samuel Dalelache, vocês vão ver tudo que ele ensina. Ele é um professor, gente, não é um vídeo, é uma aula. E ele vai te explicar que a ansiedade pode piorar com o uso do glúten. Eu não trato nada assim de medicação para ansiedade, né? Eu oro a Deus, eu leio a palavra de Deus, eu medito, eu copio a Bíblia, eu vou aos cultos toda semana, participo de um grupo de oração, eu alimento meu espírito. Isso lá na clínica mesmo, eles vão te dizer qual é a tua fé, que tu deve buscar em Deus, né? Uma força. Então, em Deus, eles falam segundo a tua fé. Eu tô falando em Deus porque eu busco em Deus, né? A minha força, ele é tudo para mim. Mas eu queria te deixar, então, essa dica, tá? Que tu possa assistir os vídeos do Dr. Samuel, buscar para ti aí algumas informações que possam te ajudar e o meu relato, o meu depoimento de como eu melhorei, né? De como eu fiquei boa. Isso quer dizer que eu tô curada? Não. Quer dizer que se eu me incomodar, se eu tiver um estresse, uma grande incomodação que a gente pode ter, né, inesperadamente, eu posso ficar um pouco agitada e isso pode piorar, assim, os meus sintomas, tá?
Isso pode me afetar emocionalmente e eu posso desencadear uma crise de refluxo. Uma coisa que piora muito o meu refluxo, que eu já fui até passar agora em agosto, uma consulta lá de emergência na UPA, foram remédios para dor, remédios para cólica, que são anti-inflamatórios. Anti-inflamatório eu não posso usar. E aí, quando eu tenho muitas cólicas, eu preciso tomar algum medicamento, eu passo muito mal mesmo, ao ponto de ter que ir para emergência. Muita dor no estômago, o intestino para, fica tudo muito difícil. Então, tem que tirar tudo da alimentação, usar muita água, muito chá e muita fruta e legumes. Então, é dessa forma que eu volto a ficar boa de novo. Eu corto tudo, eu tiro a proteína, né? E fico na alimentação verde, natural, coisas mais cruas, mais caldos, mais sopas. E aí, 2, 3 dias depois eu já tô boa de novo. Então, eu procuro não comer nada industrializado, nada que venha de pacotinho, só o macarrão, né? O arroz, a lentilha, não usava grão de bico, aprendi a usar. Então, assim, quero que tu deixe um comentário para mim. Se eu precisar gravar um outro vídeo contando mais detalhes, eu gravo, não tem problema nenhum. Deixa para mim um comentário como é que tu tá lidando, se tu já descobriu se é refluxo, se tu acha que é refluxo, como tu é tratada aí nos hospitais, né? Nas emergências. Se tu não é inscrito no canal, te inscreve, acompanha os vídeos, as receitas que eu vou deixando ali de como que eu estou cozinhando, de como mudou a minha vida, né? Desses 2 anos para cá e de quanto para mim está sendo bom manter essa alimentação para que eu fique curada completamente do refluxo. A gente sabe que não existe uma cura, mas existe, eu fico boa. Eu fico realmente boa. Dou esse depoimento para vocês que quando eu cuido da minha alimentação, eu fico boa. Quando eu piso na bola, se eu vou viajar, se eu como uma coisinha errada, como uma pizza, como um X, aqui X a gente chama sanduíche, né? Que é prensado com queijo, com muitas coisas. Tem queijo, tem ali coisas industrializadas ali dentro. Eu passo mal. Se eu comer um X com pão sem glúten, que vai ali um coraçãozinho de frango ou um frango desfiado, tomate, alface, eu não passo mal. Mas se eu comer em viagens coisas com glúten, com um monte de coisa ali dentro que tem conservante, um lanche, se eu comer fritura, gente, vocês não têm noção o que me faz mal comer fritura. Então, a gente passa esses problemas, né? Mas é difícil alguém nos entender. É isso que eu sinto falta e foi isso que me levou à clínica. Pagar uma consulta particular que não foi barata, né? Não é barato, é um investimento, mas é na tua saúde, vale a pena, para que alguém pudesse me ouvir e entender o que eu estava passando, relatando a minha queixa. E isso, graças a Deus, eu tive através da vida do Dr. Luiz e de outros médicos. Eu já consultei com uma ginecologista lá da clínica, que foi maravilhosa para mim, doutora Simone, e a nutricionista, a doutora Isabel, maravilhosa, né? Minha família toda já consultou com ela. A consulta com a nutricionista não é uma consulta cara, é uma consulta, é um investimento. Ela te dá um plano de saúde para te mudar. Ela tem consulta online. Não estou ganhando nada para fazer aqui propaganda para a doutora Isabel, nem para a clínica, mas um vídeo de gratidão por tudo que eu me encontrei respostas e encontrei solução para o meu problema. E graças a uma oração que eu fiz quando eu cheguei do hospital de clínicas, eu disse: Senhor, me dirige, me dá graça agora para que eu possa encontrar uma solução para esse problema, porque a gente sabe que o uso de remédio, tu usa remédio, 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 e daqui a pouquinho tá piorando outras coisas no teu corpo, né? Sendo que tudo é a nossa forma de comer, a gente é o que come. Então, espero que esse vídeo te ajude. Será uma honra te receber aqui no canal como inscrito. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te ajude a ficar bom desse refluxo. E no que eu puder ajudar, deixa aqui um comentário para mim, que eu vou ler com o maior carinho e vou responder, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.